Graças a Deus, meus irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, para falar a respeito da importância da reforma. Esse tema que foi nos passado já há um tempo, para que a gente pudesse hoje trazer essa meditação. Por que a reforma ainda é importante? Aplicando os princípios da reforma ao nosso coração, a teologia, a piedade e a missão. E a gente vai, nesses próximos minutos, trabalhar esse tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16 e o versículo 17. Serão esses dois versículos. Todos já acharam? Bem, vamos fazer a leitura. Minha versão é a Nova Almeida atualizada. Se você tiver a revista atualizada, não é muita diferença. Então, nosso texto diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por termos chegado até aqui e por termos a oportunidade de meditar um pouco mais na tua santa palavra. Teu Santo Espírito nos ajude nesses breves momentos que aqui teremos e que nos faça compreender a importância que a reforma ainda tem nos dias de hoje. Que nós possamos aplicar os valores dela ao nosso coração, à nossa teologia, a forma piedosa como devemos andar. Também, Senhor, que nós possamos fazer aquilo que é nossa missão, aquilo que fomos chamados a fazer, a partir do conhecimento que provém dela. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos a mais um mês de outubro e sempre nós reservamos algum tempo para lembrar desse momento histórico, agora com 507 anos. E eu me lembro que nos momentos em que a gente, em 2017, comemorava 500 anos, a gente recebia justamente um pequeno esboço, as primeiras revisões dessa versão que eu estou lendo aqui com vocês, a Nova Almeida atualizada. Então, em Campina Grande, eu participava de um congresso sobre a reforma e a gente recebeu o Novo Testamento, já pronto, da Sociedade Bíblica do Brasil. E interessante que a reflexão que se tinha naquele momento a gente precisa fazer uma nova revisão. Tem alguns termos que podem ser mais próximos, algumas coisas que podem melhorar na escrita, e então eles buscaram algo que ficaria entre uma NVI e uma NVT, e ficou ali a NAA. E eu confesso que eu demorei para me acostumar com ela. Já pregando há 12 anos na NVI, para vir para ela foi um pouco mais difícil, mas a gente acaba que vai lendo mais e comparando as versões e dizendo, bom, é agradável de ler também. E por que a gente acaba observando que é agradável de ler? Porque a essência não se perde. Então, se você consegue ler a palavra sem que ela se perca, sem que as colocações sejam esticadas demais, ou então que elas faltem alguma coisa, então você diz, não, essa versão ficou fidedigna, dá para que a gente adote. E interessante também que a partir daquele momento também se falava em outro tipo de revisão. Essa ficou um pouco mais famosa tempos atrás, com um que já foi um bom pregador do Evangelho e hoje começa a ser um pouco mais
esquecido pelas coisas que tem falado, principalmente de atualizar as Escrituras. Então, revisar o texto muitas vezes é importante. Por quê? Porque os tempos passam e outras palavras vão sendo acrescidas ao nosso vocabulário. Talvez elas sejam mais próximas para que a gente compreenda. Mas atualizar a Bíblia no sentido de tirar dela conceitos já consagrados para transformá-la em uma coisa que nós queremos, isso não é interessante. Nesse sentido, nós observamos que chegamos a um estágio tal de corrupção e maldade na nossa sociedade, que não somente pastores que antes eram muito bem reputados na sua pregação do Evangelho começaram a falar de atualização da Bíblia, como também se comentava a respeito da necessidade de uma nova reforma. Por que uma nova reforma? Porque depois de 500 anos, a necessidade de uma nova reforma. Talvez hoje, 7 anos depois daquele dia, alguns ainda pensem em dizer a mesma coisa. Nós continuamos precisando de uma nova reforma, precisamos voltar a conceitos antigos, conceitos anteriores que hoje nós não temos mais visto na sua totalidade na Igreja de Cristo. Mas para quem já teve a oportunidade de estudar acerca da Reforma Protestante de 1517, sabe que um dos conceitos que nós precisamos levar em consideração na nossa vida cristã é que a Igreja reformada deve estar sempre se reformando. Então não quer dizer necessariamente que nós precisamos promover uma nova reforma, se nós estivermos conscientes de que os valores daquela bendita reforma precisam ser revisitados e colocados em prática dia após dia. Se nós observarmos o que foi muito falado naquela época, nós poderemos estar firmados naqueles conceitos que são bíblicos, que foram extraídos de reflexões bíblicas, e não necessariamente promover um novo movimento. Até porque, se a Igreja do Senhor retorna às Escrituras, ela não precisa de outro movimento. Se a Igreja do Senhor tem Cristo como sendo figura central das suas vidas e do culto, ela não precisa de outro movimento. Se ela compreende que os cristãos são salvos pela graça mediante a fé, e na pessoa de Cristo são justificados pelo derramamento do seu sangue, eles não precisam de outro movimento. Se eles entendem que toda a sua vida precisa ser devotada para a promoção da glória de Deus, então eles não vão precisar de outro movimento. O que eu estou querendo dizer? É que se nós voltarmos, por exemplo, não somente, mas por exemplo, a colocação em prática dos 5 solas da reforma, nós já vamos estar fazendo muita coisa. Nós já vamos estar melhorando as nossas práticas de vida, e muito, porque é na palavra de Deus que a gente encontra tudo de que necessita para viver para a honra e glória do Senhor. Então, se temos visto algumas falhas na Igreja de Cristo ao longo do tempo, é porque ao longo do tempo elas foi perdendo de vista aquilo que é mais importante, aquilo que é primordial. Interessante como há um bom tempo se falava que era necessário, para atrair os jovens, ter uma programação específica para jovens. Uma programação que seja com muita luz, com muito louvor, com muitas coisas interessantes para a idade deles. E uma vez escutava um pastor sendo inquirido justamente nesse ponto: pastor, o que vamos fazer para que os jovens sejam atraídos para a igreja? Ele disse: pregar a palavra não é suficiente, não. Se a palavra de Deus não segurar você dentro da igreja, o que é que vai segurar? Porque toda semana vai ser uma novidade, todo mês tem que ser um evento, todo ano é uma programação nova, e chega uma hora que a sua criatividade acaba. Mas a palavra de Deus é fonte inesgotável de conhecimento para o nosso coração. Então, se ela não é suficiente, se ela não é a base para a nossa vida, então
precisamos de fato voltar à base de todas as coisas. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar para aqueles valores da reforma e não promover um novo movimento, porque um novo movimento não traria qualquer coisa que fosse agregada àquilo que já foi falado, porque as Escrituras já estão fechadas, elas são suficientes. Nós não temos nada a acrescentar nem tirar delas. Então, para mim, o sola Escritura é a base de todo o resto. Não dá para você fugir disso. Se você tira a Escritura do púlpito, o que você tem não é pregação do Evangelho. Pode ser uma aula, pode ser uma palestra, pode ser um discurso, mas não é pregação, porque a pregação é com base nessa palavra. Se você tira Cristo de dentro da igreja, você acabou com a igreja. Se a pregação não é cristocêntrica, se não tem Bíblia, se não tem Cristo, fecha as portas. Aí você vai ler o que está lá em Malaquias. É melhor que alguém se levante e feche a porta. Por quê? Porque ele não vai receber uma adoração que não tem como base a sua palavra, que diz como ele deve ser adorado, e muito menos corações que não o amam acima de todas as coisas, como a sua palavra também nos diz. Então, meus irmãos, muito foi discutido, tratados foram escritos, ideias surgiram com o objetivo de levar o povo de Deus a uma vida mais consistente. Para que reforma protestante naquela época? Para que, de fato, a vida cristã fosse vivida da melhor maneira, que ela fosse vivida em consonância com a palavra de Deus. De forma alguma a gente pode viver longe dos valores da palavra. Ninguém pode abrir a boca e dizer assim: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se não expressa na sua vida a mudança que a palavra nos mostra que nós temos quando somos alcançados pelo Evangelho. Então, a grande finalidade de reformar, dar nova forma à vida cristã naquele ponto, era para que ela fosse consistente e produtiva em relação ao Evangelho que é pregado. Qual é o nosso grande objetivo quando a gente sobe a plataforma para pregar o Evangelho? É que nós tenhamos uma vida mais consistente e produtiva em relação ao Evangelho. Nada mais do que isso. É para que a gente seja relembrado a partir dessa palavra, do exame, da análise dessa palavra, que a nossa vida precisa, em todos os aspectos, servir para a honra do Senhor. Todos. Seja comer, seja beber, ou fazer qualquer outra coisa, precisa ser feito para a glória de Deus. Então, hoje, é com isso em mente que a gente vai pensar, junto com uma reforma ainda importante, e como é possível aplicar alguns dos princípios trazidos por ela ao nosso coração: teologia, piedade e missão. E esse texto que a gente leu é que vai servir de base a partir do conceito do sola Escritura, para que a gente verifique tudo isso. Então, primeiro, a Escritura é útil para o ensino. A gente vai reler aqui o versículo 16, que ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Veja só, a Escritura é útil para o ensino. Os valores que nós precisamos ter nas nossas vidas estão na palavra de Deus. O texto de Filipenses 4, versículo 8, nos traz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui você tem em tudo que se deve pensar, em tudo que deve ocupar não somente o seu pensamento, mas o seu coração. São os valores que nós precisamos ter nas nossas vidas e que a palavra nos coloca, nos ensina a ter. Ou seja, se alguém vem a nos falar determinada coisa, nós precisamos saber o que é a verdade para comparar com essa coisa e dizer se nós a aceitamos ou não. Como saberemos que o ensino é falso? Se nós somos conhecedores da verdade. O apóstolo João nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Quando você conheceu a verdade do Evangelho, de fato você foi liberto do engano que antes você vivia. Por quê? Porque não era a verdade
dessa palavra que ocupava o seu coração, que ocupava o seu pensamento e que balizava todas as suas ações no dia a dia. Então você fazia coisas que achava correto, mas como a própria palavra diz, aos olhos do homem o caminho pode ser bom, mas no final é caminho de morte. Então eu vivia de um modo que eu achava que era verdadeiro, que as coisas que eu fazia verdadeiramente eram boas, que não iriam prejudicar ninguém, que não teriam consequências sobre a minha vida e de qualquer outra pessoa. Porém, aquilo não era verdade. Ainda hoje nós escutamos pessoas dizendo assim: esta é a minha verdade, é assim que eu entendo as coisas e é assim que eu vou viver. Mas do que adianta ser a sua verdade se não é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus? Você pode compreender o mundo daquele jeito, mas não é a sua verdade, é o seu ponto de vista. E ponto de vista nós podemos ter sobre determinados assuntos, mas não quer dizer que o nosso ponto de vista sempre vai ser correto, sempre vai ser verdadeiro. Mas quando a gente olha o mundo pela lente do Evangelho, a gente enxerga o que de fato é verdadeiro, e a gente começa a rejeitar os ensinos falsos que chegam para nós. Muito provavelmente você já deve ter visto alguma coisa interessante na rede social, que é um rapaz que chega para alguém e diz assim: alguém está em dúvida sobre fazer determinada coisa ou não. Por exemplo, gastar dinheiro com determinado objeto. E aí chega um rapaz e diz assim: vá lá, faça. Não é seu sonho? Compre. Mas a pessoa não tem o dinheiro todo. Então, se ela comprar, ela vai ficar em débito, vai ficar endividada. E ele diz: não, mas e se eu ficar com dívida? Não se preocupe não, parcela em diversas prestações. E aí ele diz: eita, é mesmo, né? Parcelando em suas prestações, talvez eu consiga comprar. Mas e se eu tirar das reservas da minha família? Não vai faltar para alguém? Não vai ficar difícil depois? Ele diz: não se preocupe não. Se der errado, aí você pede emprestado a alguém. E ele começa a dar várias alternativas. E aquela pessoa que está ali se enchendo de certeza de fazer o que não deveria, diz assim: rapaz, eu gostei de você. Como é teu nome? Ele faz: Satanás. Satanás diz para a gente que tudo é possível fora da palavra. Satanás diz para a gente que não tem nada não tem nada a ver. Qual é o problema disso? O problema é que se não for baseado no que é verdadeiro, a gente sempre vai cair no engano, a gente sempre vai correr para o lado errado. E não é muito difícil. Por quê? Porque o nosso coração sempre pende para o mal, sempre se inclina para o mal. Se não fosse o Espírito Santo em nós a nos ajudar na santificação, a nos alertar sobre o perigo dos nossos erros, o coração já ia direto. Mas precisamos de fato, meus irmãos, pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que for nobre. Nem toda causa é nobre, nem tudo que tem o rótulo Deus, Jesus, divino, cristão, é de fato nobre. E a gente sabe disso, porque a gente faz parte de uma geração que se acostumou a, teve o nome de gospel, está certo, está correto, vem de Deus, e não é. Porque com esse nome, muita coisa foi feita que desagradou a Deus. Infelizmente, muitas pessoas foram machucadas e muitas pessoas ficaram decepcionadas com Deus, porque alguém chegou e disse que Deus tinha mandado falar determinadas coisas. E aí a pessoa não fica decepcionada, não fica com raiva do canal, mas daquele que foi relatado como a fonte. Infelizmente, nem tudo que se diz como sendo causa nobre, de fato será nobre para nós. Tudo que for correto é o que nós devemos pensar. Não é o que dá certo. A igreja não pode se conduzir de forma pragmática. Deu certo, a gente faz. Encheu o templo, a gente faz. Fez barulho, movimentou, deu destaque para a igreja, a gente faz. Não, é tudo que for correto. Porque nem tudo que funciona é correto. Infelizmente. O que é correto? Fechar a igreja, botar um bocado de malha preta, luzes estrobosfóbicas aqui, botar todo mundo para dançar o som de remix.
e dizer foi uma bênção, ou abrir as portas para que as pessoas entrem, escutem o Evangelho e se arrependam dos seus pecados e venham até aqui, dobrar os seus joelhos e chorar, arrependidas, dizendo, eu sou pecador e eu preciso de Deus. Então, eu preciso fazer o que é correto. É isso que vai dar glória a Deus. Tudo que for puro. Tem uma coisa que talvez as igrejas no nosso tempo não tenham compreendido completamente. Mas uma das marcas da igreja cristã que mantém a pureza da igreja chama-se disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica, ao contrário do que muitos pensam, não é pegar um membro numa assembleia e botar para fora da igreja. Ao contrário, é você estabelecer um tempo de tratamento em amor daquele membro, para que ele retorne ao acerto e retorne à comunhão dos irmãos. Disciplina é isso. Não é você pegar uma criança e botar ali um rosto na parede e dizer assim, agora você vai ficar ali até a noite. Isso não é disciplina, isso é deixar a criança às vezes até traumatizada, de fato. Porque você não ensinou o porquê de ela estar disciplinada, você não ensinou a finalidade daquela punição e você não expressou como ela de fato deveria se comportar. E a disciplina é isso. Eu digo o porquê de você ser punido, eu vou dizer como você vai ser tratado, para que você consiga se comportar da maneira correta. E isso vai manter a pureza da igreja, porque tudo que for impuro vai ser tratado. E infelizmente a falta da disciplina tem produzido nas igrejas pecados escondidos, pecados não confessados. E isso vai impactando a vida dela. Não tem como. Basta que uma pessoa esteja fora de sintonia, a igreja sofre. Não precisa de um grupo de pecadores, de coisas absurdas, pecados cabeludos. Não, basta que uma pessoa não esteja na mesma sintonia, no mesmo propósito de subir à casa de oração para adorar a Deus. Isso já causa um grande problema. Nós precisamos pensar em tudo que é amável. Nós temos demonstrado o amor do nosso meio. Em que medida? Quando as pessoas passam por determinados momentos de luto, de perda, de dificuldade financeira, o que é que a gente faz? A gente vai lá no grupo da igreja, dos membros da igreja, e bota duas mãozinhas assim, ou duas mãozinhas assim, com 3 tracinhos. A gente coloca lá um gifzinho assim, Deus está no controle. Ou a gente liga e diz, meu irmão está precisando de alguma coisa? Diga aí que eu vou agora. A gente vai na casa do irmão, quando a gente sabe do endereço dele, vai lá abraçar o irmão, chorar com o irmão. A gente tem visto velórios esvaziados, porque ninguém quer estar no momento de choro. Mas você precisa chorar com os que choram para poder se alegrar com os que se alegram. Porque é muito fácil chegar na hora da festa, mas na hora da dor eu preciso estar junto também. A gente foi chamado para isso. Então é amável que eu me coloque à disposição de quem está precisando, que eu seja o ombro amigo que a pessoa tanto necessita, que eu seja a mão que se estende no momento de dificuldade. Mas também tudo que é de boa fama, é isso que a gente precisa pensar. E a questão da boa fama é muito interessante, porque a palavra nos orienta a fugir da aparência do mal. Paulo só vai utilizar 2 vezes essa expressão fugir. E uma delas é quando ele diz, fuja da imoralidade sexual, ou seja, da impureza. Ele diz fuja. E a gente precisa fugir daquelas coisas que só a aparência vão depor contra nós. É interessante como as coisas são, e a gente é contaminado com o espírito pós-moderno do tem nada não. Você vai para o trabalho e diz assim, não, quando terminar o trabalho a gente pode ir ali no barzinho? Pode, né? Não tem nada não, né? Eles vão
tomar a cerveja deles, eu peço uma Coca-Cola, não tem problema não, né? Se alguém passar, aí não tem Coca-Cola, o que é que você vai pedir? Guaraná. Guaraná com gás tem uma certa semelhança, né, com a cor da cerveja, e o copo é igual para todo mundo. Alguém passa e não vai procurar ver onde é que está a latinha do irmão, não. Vai dizer assim, ele estava sentado e tinha um bocado de gente bebendo e a cor da bebida dele era igual a dos outros. As pessoas conhecem com quem você anda. E aí vão dizer assim, ó, ele estava acompanhado de fulano que faz isso e aquilo. Você pode não estar fazendo, mas você está no meio. E às vezes você leva a culpa de alguma coisa que você não fez só por conta da aparência do mal. E a gente tem que ter cuidado com isso. Com isso eu não estou querendo dizer que você não pode sair com os colegas de trabalho, mas tem que saber para onde você vai. Uma das balizas muito interessantes é a seguinte: eu traria minha esposa e meus filhos para esse ambiente. O pessoal da igreja podia vir comigo. Pensa assim, eu estou nesse lugar, eu vou trazer minha mãe para cá, pode? Não é bom não. Interessante que isso vai ficando tão frequente que hoje eu tenho alguns amigos que dizem assim, eu tenho uma indicação para você de restaurante. Eu digo, agora sim, é bom para você ir sozinho. Aí ele já sabe que eu não vou. Ele diz, é porque eu não é um ambiente assim para família, então deixa a indicação para lá. Quando você tiver um ambiente familiar, aí você me traz. E eles vão se acostumando a não fazer mais essas indicações, porque você quer fugir dessa aparência. Eu vou para um local que tenha boa fama, não quero ir para um local que vai me trazer complicações. Eu preciso pensar nessas coisas, porque pensando nessas coisas, a minha atitude vai ser segundo todas elas. Então, a noção sobre a vontade de Deus, meus irmãos, também está na sua palavra, não somente aquilo que nós devemos pensar, como devem ser os valores que preenchem as nossas vidas, mas também a noção da vontade de Deus para nós, está na sua palavra, Efésios 1, 4 a 7. Veja o que é que diz esse texto: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Qual a vontade dele quando nos escolheu? Sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então esse texto já começa dizendo que a vontade de Deus é a nossa santidade. Segundo, é que nós sejamos irrepreensíveis, ou seja, que nós não demos motivo para repreensão. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A vontade dele é a minha santidade. A vontade dele é que eu seja irrepreensível na sua presença. E aí tem uma grande questão, que eu quero abrir aqui um parênteses nesse irrepreensível na sua presença. Porque tem gente que quando vai fazer alguma coisa errada, olha para o lado direito, não vem ninguém. Olha para o lado esquerdo, também não vem ninguém. Olhou para trás, está tranquilo, barra limpa, posso fazer, né? Não. Porque onde é que Deus está? Em todo lugar. Então, se eu preciso ser santo e irrepreensível na sua presença, é em todo lugar. Lado direito, lado esquerdo, na frente, atrás, em cima. Ele está em todo lugar. Os seus olhos estão sobre todos, contemplando os maus e os bons. Não tem como escapar dele. Não tem. Você pode escapar da polícia, você pode escapar da sua família, você pode escapar dos seus colegas de trabalho, você pode escapar até de você mesmo, se enganando, mas você não escapa do olhar do Senhor. E ele diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis, porque nós somos seus filhos. E é por isso que a gente vai encontrar lá nas cartas de Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o filho deve ser parecido com seu pai. Por isso essa exortação de sermos santos e irrepreensíveis. E ele diz: conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Por que eu vivo? Para a gloriosa
graça do Senhor. A irmã está contando que eu pensei que ela queria falar. Amém. E veja só, o conhecimento de Deus para a salvação também está na palavra de Deus. Como é que eu vou ser salvo? Simples. Como é que eu sei da minha condição de pecador e como é que eu sei da minha necessidade de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus? Consequentemente, Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sem pregação do Evangelho tem conversão? Não tem. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela se converteu porque entregaram um folheto, uma literatura para ela na praça. Ok, mas quando a gente está fazendo evangelismo e entrega um folheto para alguém, o que é que a gente está entregando para ela? A palavra. E a palavra, ela fica solta? Não, aquela pessoa vai ler. E quando aquela pessoa lê, vai ter dúvidas, vai ter as suas conclusões, e ela vai procurar alguém que a explique. Ou seja, houve pregação da palavra. Lembre-se sempre, Filipe estava andando próximo à carruagem, e o etíope começava a ler a palavra, e ele sobe naquela carruagem e pergunta: você entende o que lê? Ele diz: como? Se não tem quem me explique. Precisa da pregação da palavra. Não dá para você simplesmente entregar um folheto e dizer assim: Jesus te ama, vai em paz. Senta perto da pessoa, começa a dizer: está vendo esse texto aqui? Ele diz isso. Deus vai nos dar oportunidade para essas coisas, porque o conhecimento de Deus para a salvação é só pela palavra. Os conselhos da palavra de Deus são eternos e verdadeiros. Todos que por ela são ensinados vão trilhar um caminho de confiança e de justiça. Mas a gente segue com a Escritura é útil para a repreensão. Por enquanto a gente está falando do coração. O coração vai sendo mudado, vai sendo moldado pelo ensino, mas também pela repreensão. A Escritura é útil para a repreensão. Veja, quando nós temos alguém trazendo falsas doutrinas para o seio da igreja, nós temos na palavra o exemplo de como proceder no combate tanto ao falso mestre quanto às suas ideias enganosas. Imagine que chegasse alguém aqui na igreja e durante alguns meses começasse a conviver com os irmãos e fosse recebido como membro da igreja. Naturalmente aquela pessoa começaria a perceber qual é a dinâmica da igreja, como ela age nos momentos de culto, como é a sua liturgia, como são os louvores que são escolhidos para os momentos de culto, como é feita a escola bíblica, e ela tem algumas ideias de onde ela veio que ela gostaria de introduzir na igreja. Obviamente o pastor não iria deixar qualquer coisa entrar na igreja, ele tem essa responsabilidade, mas há, por muitas vezes, aquele trabalho, vamos chamar assim, de sorrateiro, que eu fico lá fora conversando com os irmãos depois do culto e eu vou soltando algumas ideias, e ninguém está vendo, mas de repente algumas pessoas começam a acreditar naquilo que eu vou falando, e aí eu vou trabalhando o coração daquelas pessoas pouco a pouco, e daqui a pouco eu estou disseminando ideias contrárias ao que é pregado na igreja. Imagine que aqui nunca foi pregado teologia da prosperidade, e alguém começa a dizer aqui: olha, meu irmão, você tem que plantar sua semente, quanto mais você plantar, mais você vai colher, você dá um, Jesus dá 10 mil. Olha, não existe essas coisas. Eu me lembro de uma ovelha muito querida que há umas 2 semanas falou comigo da seguinte maneira: pastor, eu não consigo, não entra na minha cabeça essa questão de teologia da prosperidade, porque eu olho para todo canto na palavra de Deus, eu vejo sangue. Eu dizia: meu irmão, é mesmo, o sangue de Cristo que nos justificou, o sangue que era vertido dos animais, quando dos holocaustos, quando dos sacrifícios, para que você tivesse a remissão de pecados. A própria palavra diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue dos mártires, pessoas que perderam suas vidas. Eu olho para Estevão, o que é que fica daquela história de Estevão todinha? Quando você lê
lá em Atos, a defesa de Estevão. Estevão pregando a palavra, falando dos primórdios até aquele momento, levando pedrada, sangrando por Cristo. Então, quando ele fala assim, eu vejo sangue, ele está dizendo, eu vejo que há sofrimento envolvido na vida cristã. Paulo diz, vem comigo participar do sofrimento. Ele não diz, ei, vem passar umas férias aqui no campo missionário. É sofrer. Mas nenhum dos sofrimentos presentes pode ser comparado com a glória que está nos prometida nos céus. Então é necessário que a gente sofra para que a gente chegue naquele momento glorioso. E essas questões que são enganosas, nós precisamos repreendê-las, nós precisamos rejeitá-las, as falsas doutrinas. Nós temos na palavra o exemplo de como proceder no combate a esses falsos mestres e também as suas ideias enganosas. Passou da palavra de Deus, passou disso aqui, provém do maligno. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Essa deve ser a palavra do cristão. Foi diferente, eu não posso receber. E as cartas de Paulo a Timóteo são essenciais nesse assunto. Em você olhar para a questão dos falsos mestres e dizer, não é isso que é saudável para a vida da igreja, não é isso que a igreja deve receber. Pelo contrário. Mas também você tem no texto de Efésios, quando um pai deve repreender o filho por desobediência. Esse tipo de repreensão também é encontrado na palavra de Deus. Ela nos mostra o modo como isso deve ser feito. Efésios 6, versículo 4, pais, não irritem seus filhos, ou não levem seus filhos à ira, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Talvez você já tenha sido o pai que disse assim, você não vai fazer isso. E o seu filho, de forma muito inteligente, pergunta, por quê? E aí você responde, porque eu não quero. Ou então, porque sou eu quem manda. Ou porque eu sou o seu pai. São argumentos, mas não são argumentos plausíveis. Porque sim não é resposta, porque eu mando não é resposta, porque eu sou seu pai também não é resposta, e porque sou eu que mando não é resposta. Porque na realidade nós precisamos criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um filho nosso não deve fazer determinadas coisas porque pode entristecer o Espírito Santo do Senhor. Um filho nosso não deve andar em determinados locais para que ele não venha a manchar o nome do Evangelho por onde ele anda. Ele não deve fazer determinadas coisas porque aquilo não faz parte da conduta de um ser que foi regenerado pela palavra do Senhor. E isso a gente precisa, a gente tem a responsabilidade de falar a ele. É criar segundo a instrução e o conselho do Senhor, mostre na palavra que ele está errado e que você o está corrigindo para que ele siga de maneira agradável aos olhos de Deus. Quando o pastor deve repreender algum membro da sua comunidade, a Escritura nos aponta esse caminho que é difícil, mas é sadio da disciplina, que é uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo. E ela é muito mais produtiva quando ela é feita em modo preventivo, ou seja, o que a igreja pode fazer enquanto comunidade de fé para evitar que a gente chegue a um momento de utilizar uma disciplina corretiva, ou seja, de retirar durante um certo tempo algum irmão da comunhão dos santos. É você ensinar numa escola bíblica, é você fazer o discipulado, é você ter cultos nos lares, é você acompanhar a vida daquele membro. E entenda, meu irmão, quando o seu pastor disser assim, meu irmão, eu quero conversar com você, eu quero estar mais próximo de você, ele não está no popular querendo se meter na sua vida, ele está querendo lhe pastorear. O pastor está próximo das ovelhas. Quando ele está longe, os lobos começam a avançar no aprisco e começam a levá-las. E aí ele precisa utilizar o que para trazê-las de volta? O bordão, o cajado. Então, ou você permite-se ser pastoreado, ou dificilmente você não vai enfrentar
um momento de correção. Para que você não chegue nisso, para que você seja prevenido quanto aos perigos que a gente corre na nossa caminhada, seja disciplinado preventivamente pelo ensino da palavra. Mas a Escritura, meus irmãos, também é útil para correção. E aqui a gente vai fechar o ponto de aplicar os princípios ao coração. Através da palavra de Deus, nós somos corrigidos a cada sermão que nós escutamos. Se você tem prestado atenção ao que está sendo pregado, todas as vezes que a palavra de Deus é exposta, você é lembrado das suas falhas e dos seus desvios, porque ninguém é perfeito. Então sermão sobre oração, aí você diz, eu preciso orar mais. Aí você tem um sermão sobre jejum, aí você diz, quantos anos faz que eu não jejuo? Aí vem um sermão sobre ensino da palavra, aí você vai dizer, meu Deus do céu, qual foi a última vez que eu tirei a Bíblia da estante, soprei o pó de cima dela e abri? E assim você vai percebendo que existem coisas que você tem falhado e que você tem se desviado do propósito que Deus colocou na sua vida. Existem alguns textos que são interessantes para que a gente observe isso. Que nós precisamos sempre estar com a palavra arrependimento na nossa mente. Precisamos ser sempre corrigidos e arrepender dos nossos erros. Mateus 3, versículo 8 diz assim: tem fruto que mostra o arrependimento. Você tinha uma certa conduta e você foi encontrado por Deus e a palavra foi exposta a você para que você seguisse a partir daquele momento de uma determinada forma. Mas aí você começa a viver como vivia antes. E aí vem a palavra e diz: deem fruto que mostra o arrependimento. Ou seja, mostre que você é diferente, mostre que tudo mudou, mostre que os valores antigos não fazem mais sentido. Marcos 1, versículo 4: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Eu recebi perdão. Se eu recebi perdão, eu não posso ter só remorso, eu preciso ter arrependimento. Tem duas coisas que são característicos, dois atributos que são característicos da nossa conversão verdadeira: é arrependimento e fé. Se não tiver arrependimento e fé, não teve conversão. Porque eu preciso ter fé em Cristo, e eu preciso saber que toda a minha vida para trás, toda a minha vida pregressa de pecados não pode mais existir. Ou seja, eu tenho que me arrepender. Quem se arrepende não pratica mais. Quem tem remorso faz todo dia. E a nossa vida não pode ser aquela que eu pratico alguma coisa e digo: Senhor, me perdoa. No outro dia eu vou lá, faço de novo: Senhor, me perdoa. E na outra semana: Senhor, me perdoa. E nunca acaba. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram. E se eu sou uma nova criatura, coisas novas surgiram. A pregação da palavra mostra ao pecador que ele é corrigido no seu caminho e ele muda de rota pela ação do convencimento do Espírito de Deus. E aí vem o texto de João 16, do 7 a 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Cristo falando: eu preciso ir, eu preciso passar pelo martírio, eu preciso morrer, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Ele vai, o Espírito vem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É pela palavra de Deus que eu aprendo que eu preciso ser corrigido, que eu aprendo que eu preciso crer em Cristo e que eu aprendo que eu preciso de novidade de vida. Em quarto lugar, e aí já falando sobre teologia e piedade, a Escritura é útil para a educação na justiça. Ela nos apresenta e nos faz compreender que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Está lá em 1 João 3,10. Então, se você diz que é de Deus, mas você não é justo, você de fato não é de Deus.
todo aquele que procede de Deus pratica a justiça. Nós somos justos em nós mesmos? Não, por isso que a Escritura diz que nós fomos justificados, ou seja, tornados justos. Nós não somos. Deixa uma pessoa fazer determinada coisa e nos perguntar se nós podemos auxiliar ou não, a gente não vai ser justo. A gente sempre vai pender para um lado, a gente sempre vai tomar partido por alguma causa, a gente não vai agir com justiça na maioria das vezes. Agora, quando a palavra de Deus está no nosso coração, aí nós praticamos a justiça que procede dele. Nós aprendemos a ser justos nas nossas escolhas e nas nossas colocações quando nós nos deixamos ser cheios do seu Espírito. Então, se nós somos regenerados, se nós somos eleitos de Deus, um dos fatores que nos marcará como distintivo em relação à sociedade caída que nós vivemos é a prática da justiça. E eu não consigo chegar à prática da justiça, ela não vai ser alcançada senão na minha vida com Cristo e na meditação da sua palavra. É aqui que eu aprendo o que é justo e o que é injusto, o que é certo, o que é errado. E ela não mudou. Então o conceito de certo e errado continua. Porque hoje na nossa sociedade muita coisa que era certa está errada, e muita coisa que era errada está certa. Se relativiza tudo, mas a palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra não passará. Alguns textos, meus irmãos, que abordam a justiça como característica daquele que pertence a Deus. Isaías 11, versículo 5 diz o seguinte: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, a palavra de Deus me ensina que eu preciso ter justiça e fidelidade. E fidelidade em todas as coisas. Porque não adianta eu dizer que sou fiel à palavra de Deus se eu não sou fiel à minha esposa. Não adianta eu dizer que sou fiel à palavra de Deus, mas não sou fiel aos princípios dessa palavra. Vem aqui Colossenses 4, versículo 1: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aqui Paulo falando àqueles que são donos de propriedades e que têm servos, dizendo o seguinte: olha, vocês são senhores sobre eles, mas vocês têm um Senhor acima de vocês nos céus. Então façam com eles o que for de justiça e equidade, tratem todos igualitariamente. Tratem com justiça, por quê? Porque vocês também querem ser tratados com justiça pelo Senhor de vocês, que está nos céus. Isaías 56, versículo 1: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. E Isaías 33, do 15 ao 17: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, e que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Eu acho muito interessante esse versículo. Eu não preciso nem falar. Alguém me oferece suborno, eu faço um gesto de mãos. Um gesto de mãos. Eu não aceito, eu recuso aceitar suborno. Que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, que fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Todas as vezes que alguém pergunta, você quer morar no céu? Todo mundo levanta a mão. Está aqui. Tudo isso precisa ser evidenciado na minha vida, para que eu seja, de fato, encontrado como alguém que é digno desse local que está sendo preparado para mim. E por último, meus irmãos, a Escritura nos aperfeiçoa e nos habilita a toda boa obra. Veja, ela nos ensina o nosso coração, ela repreende o nosso coração das questões que são desagradáveis, que são totalmente contrárias às orientações de Deus. Ela nos educa na justiça. E veja que tudo isso,
ela organiza o nosso coração, ela nos traz uma boa teologia, ela nos faz viver piedosamente para que a gente possa cumprir a missão que nos foi dada. Então, qual a finalidade de nós aprendermos tudo isso? Ele diz aqui, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o versículo 17. Qual a finalidade de aprendermos tudo isso a partir da Escritura? É essa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso nos traz à mente a necessidade de meditar nessa palavra para cumprir a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nos cabe de que nós somos informados em 2 textos. O primeiro deles, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. A gente precisa voltar às Escrituras, meus irmãos, porque simplesmente dizer para alguém, se você não se converter, você vai para o inferno, pouca coisa diz para quem já está do inferno para baixo e que está achando bom. Porque muitas vezes você diz assim, você pode mudar de vida se conhecer a Cristo. A pessoa diz, mas eu não quero mudar minha vida, está bom demais do jeito que está. E você pode dizer para ela, mas você vai melhorar de vida com a presença de Cristo no seu coração. E ela vai dizer, já está muito bom, eu não preciso melhorar, se melhorar estraga. E aí você vai perdendo argumentos. Mas aí quando você diz o seguinte, você ainda não sabe o que é vida, porque na realidade você está morto nos seus delitos e pecados. Aí a coisa começa a engrossar para o lado dela. Você acha que sabe o que é vida, mas o que você tem não é vida. Pense direitinho. O dinheiro que você tem faz com que várias pessoas fiquem ao seu redor. Mas quando o dinheiro acaba, elas vão para onde? Você vai para casa, deita a cabeça no seu travesseiro sozinho e você curte ali a sua solidão, a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão. Valeu a pena? Os amigos estão com você enquanto você pode dar coisas a eles. E depois, quando você não pode dar, quando agora você precisa que eles lhe deem retorno, é isso que acontece? Claro que nós temos pessoas que são, entre aspas, boas e que podem nos ajudar mesmo não sendo crentes. Mas isso não quer dizer que elas têm a vida eterna. Então, por mais que alguém seja bom aos olhos humanos, mas ainda assim precisa de salvação. Tem gente que diz assim, olha, fulano é tão bom, tão bom, tão bom, ele só não é crente. Só falta ser crente. Então, falta muita coisa. Falta conhecer a Cristo. Falta se arrepender dos seus pecados. Falta deixar de lado tudo que desagrada a palavra de Deus e viver uma novidade de vida. Falta reconhecer a sua condição de miserabilidade e saber que ele depende do Espírito de Deus para ter uma nova vida. Então nós precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho. E como pregar o Evangelho sem Evangelho? Sem conhecimento do Evangelho, sem voltar para o Evangelho, sem as Escrituras, nós não temos como cumprir essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E veja, a questão não é o batismo, simplesmente. A questão é o crer, porque quem crê e for batizado vai ser salvo, porque naturalmente quem crê e se achegar à igreja local vai ser batizado como um símbolo da sua fé, da sua pública profissão de fé, e vai ser arrolado no rol de membros daquela congregação. Porém, se ela crer, mesmo que não dê tempo ela ser batizada, ela não será mais condenada, porque quem não crê será condenado. E infelizmente vai ter muita gente que foi batizado, mas vai ser condenado. Por quê? Porque não creu. Se eu não tiver confiança no meu coração de que o Pai enviou o Filho pelo grande amor com que me amou, para que Ele pudesse se fazer propiciação pelos meus pecados, para que eu pudesse ser justificado pelo seu sangue,
para que eu hoje caminhasse de cabeça erguida, sabendo que o seu sacrifício foi válido pela minha vida, e eu sou um dos que foi entregues pelo Pai ao Filho antes de tempos eternos, então não valeu de nada. Se eu não tivesse a fé, se eu não tivesse a certeza de salvação, eu posso passar por todos os ritos da igreja, não vai adiantar de muita coisa. Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele deu uma missão de pregar, fazer discípulos de todas as nações, fazendo discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar as coisas que ele tinha ordenado. Mas ele não nos deixa sozinhos nessa missão. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então a palavra de Deus nos diz que na missão que nós temos, nós somos impulsionados, nós somos sustentados e temos a certeza de resultados concretos, justamente porque Ele está conosco. Então, meus irmãos, nós fomos criados com o fim de glorificar a Deus e nos satisfazer nele. Nós fomos salvos com o fim de praticarmos boas obras, preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória. De que forma atingiremos esse objetivo de vida? Tendo as Escrituras como nossa regra de fé e prática. E por que nós devemos dar esse crédito às Escrituras? Aí nós voltamos ao início, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, a quem nós devemos a nossa vida e a sustentação desta vida. Então, que seja a Ele a glória para todos sempre. Amém?